Hey guys, estamos de volta, continuando. Ok, nós temos aqui a taxa de variação média, ou taxa média de variação de y em relação a x. Entretanto, nós vamos estar interessados em um outro parâmetro, vamos assim dizer. Estaremos interessados, ao invés de uma taxa média, estaremos interessados em uma taxa instantânea. Como assim? Como o y está variando, nesse intervalo em que o x varia do x1 ao x2, o y está variando. Então, o y varia o tempo todo, à medida que o x vai variando. Fixado um ponto, fixa um ponto para x, pode ser o x1, por exemplo. O meu interesse é como está a variação do x no instante, no momento, como está a variação do y, perdão, esse y aqui, no momento em que o x passa no x1, ou passa em algum ponto. Então, eu quero saber, a taxa de variação me diz o quanto uma grandeza vai variar em relação a outra. O y, essa taxa vai me dizer o quanto o y varia em relação a x. Só que a taxa média, eu só tenho uma média de quanto o y varia em relação a x, é uma média em um intervalo. Ao invés de estar interessado em média, eu quero agora estar interessado nessa taxa instantânea em cada momento. Por exemplo, eu poderia estar interessado em quanto a temperatura está variando às 3 horas, às 3h05, às 3h06. Eu poderia estar interessado se eu pensar em movimento de uma partícula. Em movimento de partícula, a taxa de variação do movimento em relação ao tempo vai me dizer o quanto ela varia em relação ao tempo. Se ela variar mais rápido em relação ao tempo, essa taxa vai ser maior. Ou seja, essa taxa de posição em relação ao tempo é a velocidade. E muitas vezes nós estamos interessados na velocidade instantânea. Se você dirigir um carro ou uma moto, tem o velocímetro, ele fica marcando a velocidade instantânea naquele momento. Você começa a acelerar, a velocidade começa a aumentar, você começa a frear, a velocidade começa a diminuir. Então nós temos velocidade em cada ponto, velocidade instantânea. Então, analogamente, eu vou estar interessado nessa taxa instantânea, ou seja, taxa em cada ponto. E qual é a ideia aqui? A ideia é fixar um ponto. A gente vai fixar um ponto aqui. Opa, mudei de janelinha aqui. Então, Então, a ideia vai ser a seguinte. Nós vamos considerar o x1. Eu estou interessado no x1. Na taxa de variação, quando o y varia no x1. Então, a ideia de nós conseguirmos uma taxa de variação, uma taxa instantânea, é fazer o quê? Uma taxa no x1. Eu considero a média do x1 em diante, a média, x1 até um x2. E aí eu considero uma média menor, e uma média no intervalo menor. Menor. Então, quando eu vou diminuindo esse meu intervalo, o que acontece? Essa taxa que era de média do x1 até o x2, na hora que eu faço o x2 variando, chegando ao x1, essa taxa que era média, ela passa a ser instantânea. Então, veja bem, mais uma vez. Fixado o x1 e variando até um x2, próximo de x1, eu tenho um incremento, que é esse intervalo. Se eu diminuir esse incremento, que é a variação, for diminuindo, a minha taxa média passa a ser taxa em intervalo cada vez menor. Se eu fizer essa variação ir para zero, o que acontece? A taxa que era média, o intervalo, passa a ser no ponto, porque eu não tenho mais variação, minha variação foi para zero. E essa é a ideia para nós definirmos a taxa média. Então a gente considera a taxa média de variação em intervalos cada vez menores, fazendo x2 tender a x1, ou seja, x2 vai para o x1. E aí esse intervalo, que é a variação, tende a zero.
E, portanto, fazer a nossa variação tender a zero, como mencionado. E como é que a gente faz isso? Pegar um valor e tender a outro, passando o limite. Então a ideia, guys, é pegar esse quociente, que é o ΔY sobre ΔX, que é esse mesmo quociente, e passar o limite. Tá aqui, passei o limite para ΔX tender a zero, ou x2 tender a x1. Ao passar esse limite, nós temos o que chamamos de taxa instantânea de variação. Então a taxa de variação, ela na verdade é o limite da taxa média. Tá? Pegou a taxa média, variação para zero, nós temos a taxa de variação. Aí aqui tem uns comentários, a gente não precisa falar. A taxa de variação ou taxa instantânea tá voltando a dizer que a taxa de y em relação a x, essa taxa no ponto x igual a x1, porque é o x1 que eu fixei e o x2 que eu vario, é dada por esse limite. Aí a questão da compreensão melhor da taxa, nós vamos ver com os exemplos. Então, por enquanto, a taxa é esse limite, seja lá o que seja esse limite. Perceba que esse limite é exatamente a derivada. Você olhar, compare com o limite da derivada. Ele é exatamente a derivada no ponto x1. E a derivada é a inclinação da reta tangente, ou seja, a taxa de variação é a mesma derivada que a mesma inclinação da reta tangente. Então aqui como mencionado, reconhecemos esse limite como derivada, ou seja, a taxa de variação é uma derivada, e assim você pode sempre olhar a derivada como sendo uma taxa de variação. E daí nós temos essa interpretação. A derivada é a taxa instantânea de variação de y em relação a x. Lembrando que taxa sempre é de uma variável em relação a outra. Ok, guys? Próximo vídeo a gente já vem com exemplos para clarear a ideia, ver como se aplica a taxa de variação, em que é útil. Ok? Thanks.